Proventos e dividendos. Como é que você pode ter uma vida estruturada para esse tipo de coisa que acontece? Por exemplo, se alguém te perguntar, para que você quer dinheiro? Como já me perguntaram, né? Para que eu quero tanto de dinheiro? Qual seria a melhor resposta para isso? O dinheiro move tudo. Tudo na vida é movido pelo dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito importante. E para mim significa liberdade. Então, quanto mais dinheiro eu tiver, mais liberdade eu vou ter. Liberdade de trabalhar naquilo que eu gosto, de liberdade de não trabalhar, liberdade de viajar, fazer meus horários, comprar bons remédios, bons hospitais, pagar plano de saúde, comprar um carro bom. Então, dinheiro não traz felicidade, dinheiro traz a liberdade. Muita coisa não se compra com dinheiro, mas dinheiro compra muita coisa. Quando a gente pensa no sentido de se ter dinheiro, eu vejo justamente como uma compra de tempo, eu vejo como funcionários trabalhando para mim, para que eu consiga trabalhar ou não, porque eu já terei serviçais a meu comando, serviçais que não trabalham, que não descansam, que não tiram férias e não ficam doentes. Então, quando você pensa na razão de se ter dinheiro, a razão, para mim, é a liberdade, a principal de todas, para fazer o que eu quero, principalmente numa certa idade que a gente vai tendo. Quanto mais velho você vai ficando, menos forças você tem, você precisa de muito mais coisas. Quando você é jovem, você se acha o super-homem, se acha todo poderoso, acha que tem o poder de tudo, mas quando você vai ficando mais velho, você consegue então entender que muita coisa que você fazia quando era novo, ou você não consegue fazer mais, ou fica muito mais difícil. Então, por isso que eu penso que dinheiro é importante, principalmente quanto mais velho você vai ficando, onde você vai precisar de mais dinheiro. A sua família pode já não estar próxima de você, os seus pais podem não estar mais presentes, e você vai precisar, então, depender da sua força de trabalho no momento de muita fragilidade. Então eu acredito que essa construção de patrimônio para alcançar a liberdade financeira, ela é um projeto que deve começar lá na infância, quando você está aprendendo as coisas, quando você está com a mente aberta, quando você está aprendendo sobre dinheiro. Então, nessa fase inicial de criança, é uma fase importantíssima para ser ensinado sobre dinheiro. E justamente por eu entender que esse assunto é tão importante, este canal ele prega sobre investimentos, sobre dinheiro, por mais que pareça ser um assunto muito falado, não é. Precisamos falar muito ainda sobre dinheiro, sobre investimento, ensinar o máximo de gente que puder, tentar tirar essa faceta aí de ganhos milagrosos, de day trade, IQ option, jogos e apostas, porque fazendo da coisa certa você não vai fazer apostas. Fazendo da maneira certa você está criando patrimônio, você está investindo em empresas, você está investindo em imóveis, você está investindo em algo com significado. Então, partindo da premissa de que você vai precisar de dinheiro, uma pergunta pode surgir: como gerar receita? Como gerar dinheiro? E a gente usa dinheiro todo dia. Você vai comprar um pãozinho na padaria, você vai almoçar, você vai consumir energia elétrica, você vai usar o telefone, então todo dia você gasta. E se já que você gasta todo dia, por que você não pode ganhar todo dia? Porque a gente foi acostumado a ter receita mensal. A gente trabalha para no final do mês ter um salário que você recebe no dia 5, no dia 6 ou 7 você já não tem mais dinheiro e vai ficar o mês todo sem dinheiro. E como é que você pode quebrar isso? Como é que você pode gerar receita mensal, semanal, diária? Como é que dá para fazer isso? Com ações dá para você ter receitas. Com proventos de fundo imobiliário dá para você ter receita. Com juros de CDB, LCI e LCA. Você tem que construir patrimônio que vai te gerar mais patrimônio. Dinheiro vai te gerar mais dinheiro. Então essa pergunta é importantíssima: como conseguir dinheiro mensal, trimestral, diário? Porque você gasta diariamente.
Então, se você não consegue repor esse fluxo de caixa que está saindo, o dinheiro que está saindo, se não tem dinheiro novo entrando, você vai passar por dificuldades, como acontece com a maioria da população que tem dificuldades. Muita gente não tem condições de pagar todas as suas contas, inclusive fica endividado. Então vamos pensar o que a gente vai fazer para gerar mais dinheiro na nossa vida. Eu quero que você pense o seguinte: por que você tem que receber somente no final do mês, no dia 5? Por quê? Por que só é assim que acontece? Porque a gente foi ensinado assim. É o modelo que foi doutrinado para a gente. Então a gente foi doutrinado a trabalhar para no final do mês ter um salário. E isso é cultural. Lá nos Estados Unidos, se você pergunta para um americano quanto que ele ganha, ele vai te falar: eu ganho 60 mil dólares. E já fica implícito que esse ganho é anual, porque lá eles falam a receita anual. Aqui no Brasil a gente fala a receita mensal. Ninguém fala: eu ganho R$1.000 por semana. Dificilmente, geralmente quando você pergunta quanto uma pessoa ganha, ela fala que o ganho dela é mensal. Então, para ter um ganho mensal, a gente pode pensar logo em fundos imobiliários que pagam proventos mensais. A gente vai aprofundar um pouco mais em fundos imobiliários daqui a pouco. E tem como ganhar dividendo mensal? Tem também. Algumas ações pagam dividendos mensais. Por exemplo, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Banestes. Também tem Banco Banrisul, mas aí já não é mensal. Eu quis incluir o Banrisul porque ele é um banco do Rio Grande do Sul, como o Banestes também é um banco do estado. E Itaú é um banco nacional, tem agências no Brasil todo e até fora do Brasil. Santander, Banco do Brasil, então são bancos. Mas para ter dividendos mensais, ou você investe nessas ações que pagam dividendos mensais, ou você monta uma carteira com 12 ações que fazem pagamentos em meses diferentes. Aí você também consegue ter dividendos mensais através de ações. Agora, se você preferir fundos imobiliários, os fundos imobiliários eles te dão rendimento mensal porque são aluguéis. Está muito parecido com imóveis. Eu sei que muita gente gosta de investir em imóveis e recebe aluguel com os imóveis alugados. Mas também, se você partir para fundo imobiliário, pode ser que você goste desse tipo de ativo que é parecido com imóveis, tem proventos mensais e não tem todas as desvantagens de ter um imóvel próprio. Quando você tem um imóvel próprio, você se preocupa com vacância, reformas, inquilinos. Se for inquilino que fica pedindo as coisas, tá goteirando, vem arrumar, entupiu o vaso, vem desentupir, quebrou a torneira, vem trocar. Tem inquilino que é assim. Tem gente que tem sorte de pegar um inquilino bom que até melhora as condições da casa, mas essa não é a regra. A regra é a destruição, porque o inquilino ele mora e fala: isso aqui não é meu, então não vou cuidar. Daqui 1 ano, 2 anos eu vou sair, então vou usufruir, depois eu saio, o dono que se vire. Ele deve ter muito dinheiro porque ele tem esse imóvel e não vou cuidar. Talvez esse seja o pensamento do inquilino. Lógico que eu volto a repetir que tem exceção de inquilino que cuida do imóvel, mas não é a regra é a destruição, e aí quando vai a vacância, então dificulta. Por isso que eu volto a repetir que talvez fundo imobiliário seja bem atrativo, porque você não tem contato com o inquilino, você não se preocupa com vacância, porque às vezes eu dou preferência a fundos imobiliários com mais de um imóvel, mais de um inquilino, então sai um, entra outro, tem ali uma margem de segurança. Então fundos imobiliários eu vejo como muito atrativo. E ações que pagam dividendos, 10 ações que me pagam dividendos, é um número legal, né? Sempre querem 10 top, 10 ações que pagam dividendos, as 10 melhores. Vamos falar de algumas ações então que são muito faladas, tem muito conteúdo sobre elas, e a gente pode pensar: será que são as 10 melhores? Pode até ser que sejam, né? Sempre tem aí alguns números de 10 top, 10 melhores, e algumas são repetidas. Vamos tentar focar nessas aí que tem muita divulgação sobre elas.
E dentro dessas ações que são consideradas as melhores, a gente costuma falar de ações de setores perenes, aquelas ações que elas vão existir daqui 10 anos, 20, 30, 100 anos e vão existir para sempre, digamos assim. Aqui dentre os setores perenes a gente pode citar a ação do setor bancário, é perene, na minha visão é perene. Também ações do setor de energia elétrica. Não dá para conceber viver nos dias atuais sem necessitar de energia elétrica. Seguros também. Seguro sempre existiu desde a época da Babilônia, então também temos ações do setor de seguros, são alguns tipos de ações seguras. Lembra que a gente falou setores perenes e setores de ações. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre as ações, tá, para você entender. Quando eu falo ações do setor bancário, a gente pensa aqui nos grandes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, são os tops, são os maiores. Tem outros bancos, como eu já falei, Banestes, Banrisul, ABC Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, Banco de Brasília talvez, eu nem sei se tem banco em Brasília, de estadual, estou falando banco estadual. Mas quando se fala em bancos nacionais, bancos que extrapolam os limites até do Brasil, você pensa nesses grandes. Se você for lá nos Estados Unidos, você vai achar uma agência do Banco do Brasil. Então vale a pena investir no Banco do Brasil, a ação custando R$40? Olha, ela subiu bastante. Eu não posso fazer indicação de compra nem de venda, mas pensa numa ação que existiu desde a época de Dom Pedro, lá na época de 1800, existe até hoje, resistiu a vários governos, várias crises e está até hoje. Então, reportando lucro, pagando dividendos, é uma coisa que é de se pensar, né? Então, não dá para viver sem banco. Pode mudar a forma que o banco era, como vai ser, como existia um cheque há um tempo atrás, hoje você nem vê mais falar em cheque. Pix, uma coisa recente. Hoje todo mundo faz Pix, utiliza Pix. Imagine viver hoje sem o Pix. O pessoal ia reclamar muito. Antigamente usava TED, DOC para fazer transferência. Hoje você faz Pix para as pessoas. Usa o celular dela, o número de telefone. As coisas evoluem, mas o sistema bancário permanece. Isso que eu quero te falar é que uma forma dessa intermediação de uma pessoa para mandar dinheiro para outra ainda vai ser através de bancos. Surgiu o Bitcoin, mas o Bitcoin não acabou com o banco. Não creio que Bitcoin vai acabar com os bancos. Então, entendo ainda que é um setor perene e atrativo. Dentro do setor de energia elétrica, a gente cita algumas ações que são sempre queridinhas e faladas e famosas. Taesa, Transmissão Paulista, Copel e a Engie são exemplos de ações do setor bancário. A Taesa custando R$40, algo em torno de R$40, agora caiu um pouco. E as outras ações tem que dar uma olhada aí se está na faixa de 20, de 30 ou de 40, para saber quanto é que você vai pagar numa ação, porque isso é importante também, né? A gente quer comprar sempre coisas boas a preços bons, a preços baratos. E há tipos de ações. Por exemplo, a Taesa, TAE11, a gente está falando numa unit, que é composta por ações de final 3 e ações de final 4. Isso é unit. Ela se junta final 3 e final 4, junta e forma uma unit final 11. Então, isso é unit. As ações com final 3 são as ações ditas ordinárias. São aquelas ações realmente de sócios. Já a ação com final 4 é a ação dita preferencial, que tem preferência para o recebimento de dividendos. E as ações 6, como a Copel, CPL e E6, aí é uma ação de classe A e B, são classes, né? Então, por isso que temos esse tipo de coisa. Já nos fundos imobiliários, quando você olha, é geralmente o 11 no final. Então, não dá para confundir, por exemplo, MXRF11 com TAE11, porque os dois têm 11 no final, só que um é fundo imobiliário e o outro é ação. No começo a gente confunde, é normal, mas com o tempo você vai começando a distinguir o que é uma ação de um fundo imobiliário, de um BDR e coisas do gênero. E quando se fala de seguros, as ações de seguros, por exemplo, o BB Seguridade, a IRB Brasil, temos a Porto Seguro e a Sul América.
São outras ações exemplares de se falar de seguros. Então, o seguro é seguro? Sim. Precisamos de seguro. A gente, quando fala de seguro, lembra às vezes seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. Mas existem vários outros tipos de seguro que a gente nem imagina. Por exemplo, seguro aéreo de um avião que transporta pessoas, tem um seguro se cair a pessoa para pagar as indenizações. Seguro de transportes de caminhões que transportam às vezes cargas valiosíssimas. Imagine um caminhão carregado de celulares, aquela carga é valiosa. Um caminhão carregado de cigarro, uma carga valiosa, tem que ter seguro. Imagine se alguém rouba uma carga de celulares, uma carga de cigarro. Olha o prejuízo. Existem modelos que fazem seguro do corpo, da voz, cantores fazem seguro de voz. E é importante ter seguro? É importante. E é uma coisa que a gente paga torcendo para não usar. Ninguém quer usar o seguro. E isso é bom para o seguro também, que ninguém use, porque você paga o prêmio e eles pegam o dinheiro e investem até mesmo na renda fixa, fica se valorizando. Então esse cenário também é bom para seguros. Então é um ótimo setor para se investir. E as ações, tá? Algumas ações aí que sempre estão sendo divulgadas, sempre estão sendo faladas. Aqui temos Taesa, Banco do Brasil, Klabin, Bradesco, Sanepar, VEG, Petrobras, Itaúsa, Vale e Banco Itaú. Veja, temos uma gama de ações, só tem ação para todo gosto. Você tem que aprender a escolher as melhores. Saber escolher as melhores ações para montar a sua carteira com base em uma estratégia. Pode ser uma estratégia de valorização ou uma estratégia para recebimento de dividendos. E proventos de FIIs são proventos mensais. Quando alguém investe em FII, está pensando em ter um rendimento mensal, receber dinheiro todos os meses. E dentro dos FIIs também temos setores igual às ações. Por exemplo, nos FIIs temos setores de papel, fundos de papel, temos de shoppings, de galpões logísticos, de lajes, de escritórios. Temos uma infinidade de fundo imobiliário. E qual que é o melhor? Será que é o de galpão logístico ou é o de shopping? Depende. Tem muitos bons fundos imobiliários. Dentro do cenário de pandemia, as ações de shopping caíram bastante. Foi oportunidade? Vamos saber com o futuro. Mas o ideal é ter uma carteira, entendendo uma estratégia, e vale muito a pena para recebimento de dividendos. Eu penso que estamos num momento muito bom para fundos de papel. IRDM11, MXRF11, o RPR11, tem muita coisa boa. Então, quando se fala de fundos imobiliários, tem vários exemplos aqui, ó. Maxi Renda, o CSHG Logística, o Quínia, XP Log, Quínia Rendimentos, temos o HCTR11, XP Maus, temos aqui o Iridium, o Quínia de novo e o BTG Pactual. Veja aqui, Quínia apareceu 3 vezes de Quínia. Então veja qual que é o Quínia que você quer. Se você quiser o Quínia, dá uma estudadinha para poder saber como aportar. E algumas perguntas vão surgindo ao longo da nossa estudo, da nossa trajetória. Quanto mais a gente aprende, mais dúvidas vão surgindo, e isso é normal. Por exemplo, alguém pode perguntar, qual a ação do Banco do Itaú que paga dividendos todos os meses? Por que qual ação? Não é uma só não. No Itaú temos ações ordinárias e preferenciais. Então, final 3 ou final 4? As duas. Itaú, qualquer ação que você comprar vai te dar dividendos todos os meses. E tem como uma ação chegar à falência? A ação em si não. A empresa pode. Por exemplo, acabamos de falar do Itaú. Você acha que o Banco Itaú vai falir? Pode falir? Pode. Claro que pode falir. Mas vai falir? Pode falir? Vai falir ou não faliu? Temos notícias que bancos já faliram. Lá nos Estados Unidos, principalmente. No Brasil também já tivemos bancos que faliram. Então, se um banco falir,
Quem tiver ações daquela empresa, o que acontece? Vai chegar a zero. Vai perder o que investiu. Por exemplo, se alguém colocou 10 mil reais em Banco Itaú e a empresa Itaú falir, as ações vão a zero, não vão valer nada. Você vai perder o dinheiro. Mas você acredita que o banco vai falir? Então nem investe dele. Se você tem se você acha que vai falir, vai perder dinheiro, então coloque o dinheiro aí na renda fixa, não vá para as ações. Corre o risco de falir? Corre o risco de falir, corre o risco da renda variável, tudo tem risco. Quanto maior é o retorno, maior é o risco. Retorno alto, risco alto. Retorno baixo, risco baixo. E como fazer o aluguel de ações? Além de comprar uma ação, você pode alugar. E eu acho muito interessante que essa funcionalidade tem em algumas corretoras. Você pode deixar a sua ação para alugar, você vai assinar um termo na corretora. Cada corretora talvez tenha um jeito diferente. Por exemplo, tem corretora que apenas você aceita os termos, dá um clique, coloca a sua assinatura e já deixa as suas ações para alugar. A corretora faz tudo automático, você não faz nada, só vai ver que de vez em quando vai cair um dinheirinho na sua conta referente a aluguel de ação. Paga imposto e paga lá uma taxa para a corretora. Mas realmente é muito simples, cada corretora tem o seu jeito aí. Basicamente você assina um termo e coloca a sua assinatura aderindo ao plano de aluguel de ações. Se eu ainda indico o Banestes, olha, eu não indico nada, nenhum tipo de ativo, porque eu não sou um profissional do mercado, tá? Eu não sou analista CNPq, eu não posso indicar. O que eu posso fazer é te passar conteúdo como eu estou fazendo agora e dizer que esse conteúdo é de caráter educacional, tentando te ensinar a escolher, para que você escolha a melhor ação. Se você olhar o Banestes e entender que é uma ação boa, que vai te trazer lucro, você investe nela, mas é com base na sua escolha, no seu entendimento, tá bom? O que eu faço? Eu analiso o histórico da empresa, os 10 anos, vejo os dividendos que ela paga, vejo a valorização que ela teve na cota, vejo tudo isso. Se eu gostar, eu vejo se tem um dividend yield acima de 6, um ROI acima de 15, se paga algum proventos, se o IPO é bem antigo, e aí eu vou e invisto. É uma estratégia que eu utilizo, que eu acho que é muito segura. Qual seria melhor, Tesouro Direto ou CDB? Tanto faz. Para reserva de emergência pode ser qualquer um. Tesouro Direto ou CDB. Tenta escolher o que paga melhor. Tem alguns CDBs que eu acho muito legal porque o resgate é automático na hora. Alguns Tesouros Direto demora um dia para você resgatar o dinheiro. Então, às vezes, tem uma emergência, uma oportunidade, você precisa de dinheiro agora. Você faz isso aí diretamente através de um CDB com liquidez diária. Tesouro Direto não, você teria que esperar um dia, tá? E às vezes tem uma variação também, paga um pouquinho a mais do que o outro. Mas na minha visão os dois são ótimos para a reserva de emergência. Como se tornar um aluno do Peterson Siqueira? Em breve teremos notícias de um curso novo que vai ser lançado. No momento as vagas estão encerradas, tá? Não abri turma nova, mas eu estou me planejando para que em breve tenhamos um curso novo e aí eu vou divulgar. Por enquanto não temos vagas, não tem turma nova, tá bom? Tem que aguardar aí a abertura da próxima turma. E onde investir para chegar a um resultado? Eu fiz um vídeo falando de centavos mágicos, né? Que o dinheiro ia dobrando e a pessoa ficava milionária. Eu aconselho aqui uma carteira de investimento dentro do que a gente já falou aqui, de reserva de emergência, tesouro direto, CDB, ações, fundos imobiliários, é uma carteira, não existe um lugar só. Se você for muito medroso, não gostar de risco, bota tudo então na renda fixa e vai botando lá e se sentir seguro, faça isso. Se você quiser se arriscar um pouco, vai para fundo imobiliário e para ações. E se eu tenho saudade do Exército, para quem não sabe, eu fui sargento do Exército por 16 anos, saí quando eu estava como segundo sargento. De vez em quando, sim, me bate uma saudade, passei muitas alegrias. 16 anos lá, te traz muita recordação, conquistei muitas coisas quando estava no Exército. Quando eu me formei, eu fui para São Paulo,
fiquei em São Paulo e como sargento comecei a fazer faculdade de Direito, virei bacharel em Direito, e fiz outros concursos, saí do Exército, fui traçar novas jornadas na carreira jurídica, depois na carreira policial, mas as saudades continuam sim. Qual a diferença entre BBSE3 para BES4? É o Banestes. Final 3 é a ação ordinária e final 4 é a ação preferencial. Basicamente essa é a diferença e pode ter um pouquinho na diferença do preço, de alguns centavos de uma para outra, lembrando que a ação final 4 é a ação preferencial e às vezes paga um pouquinho mais de dividendos, centavinhos a mais. Quando você então cria essa estratégia de querer conquistar um futuro através de investimentos, você começa a estudar, gerir e montar a sua carteira e você começa a obter ótimos resultados. Muita gente se deu bem, mas tem gente que quebrou a cara porque fez coisa errada. Então tem que estudar, não tem jeito, tem que realmente se dedicar um pouquinho para fazer as melhores escolhas e se dar bem no mercado, na Bolsa de Valores.